do Senhor a todos. É uma alegria estar de novo na casa do Senhor, para adorar e honrar o nome dele. Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, para a gente estar começando nosso culto. E nesta noite, eu fiz uma abertura em Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20, que é um texto bem conhecido, que é o texto da Grande Comissão. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Essa palavra de Deus, Jesus, ele nos chama a ir e proclamar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a obedecer aos teus mandamentos, e Ele estará sempre conosco. Essas são palavras confortantes e fortalecedoras que terminam o Evangelho de Mateus. E imagina que Jesus foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem a autoridade de toda criatura que está no céu e toda a criação que está na terra. As estrelas, como Isaías fala, nenhuma há de faltar quando ele o chama. Toda criatura na terra obedece a ele. Toda criatura é como a figueira que secou porque Cristo falou para ela secar. Que Senhor Jesus sustenta todas as coisas, como está em Hebreus. Que até os demônios se submetem a Cristo. E que seus inimigos são como estrados para os seus pés, como está escrito em Salmos. Jesus é aquele que morreu, ressuscitou e venceu a morte. E estará sempre conosco. Qual será a companhia que nós queremos ter até o final das nossas vidas? E depois das nossas vidas, qual é a companhia que você quer ter nos céus? Que possamos nos apegar a essa tão grande promessa, que nos dias difíceis, nos dias de luto, de perda, que nos dias onde só enxergamos os problemas, mas sabemos que o Senhor estará lá conosco. Que o Senhor Jesus nos renove nossas forças, daqueles que estão cansados, que console os irmãos que estão em sofrimento e fortaleça a vida de cada um, trazendo a paz e a alegria que só a sua presença pode nos dar. Amém? Vamos estar orando, agradecendo por esse dia. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos, Jesus, por essa tão maravilhosa promessa que o Senhor tem dito. O Senhor estará conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco. No dia bom, no dia mau, quando a carne, o mundo ou o diabo estiver nos atentando, o Senhor estará lá conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Essa segurança de todo cristão, que possamos estar fazendo a missão de estar proclamando o seu Evangelho, proclamando as boas novas, proclamando Cristo morto, ressuscitado, que venceu a morte, que hoje está à direita do Pai, que possamos estar fazendo tudo isso, mas sabendo que o Senhor está todos os dias conosco, que o Senhor que nos fortalece, nos dá ânimo, nos consola. Que cada dia possamos nos apegar a essa promessa, que a maior companhia que nós temos é o Senhor, que não venhamos a nos ofuscar com coisas dessa terra que tiram o Senhor do centro das nossas vidas. Que o Senhor seja o centro, que possamos fazer a tua vontade. Que o Senhor abençoe os louvores dessa noite, que o Senhor possa estar se agradando dos nossos louvores. Sabemos que o Senhor está aqui conosco para nos
consolar, nos confortar, nos alegrar, e que abençoe também a ministração, que o Senhor possa estar falando conosco, fale através da ministração, que possamos a cada dia conhecer mais de Ti, a cada dia possamos estar com mais sede, com mais vontade de Te conhecer, que nossos olhos possam brilhar ao ouvir Teu nome, que possamos ter um fascínio tão grande pelo Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o Senhor com os hinos, que os irmãos estejam livres para adorar e ofertar também. Quem tiver oferta, dízimos, pode trazer, colocar na caixinha, amém?
Amém, querido, graça e a paz do Senhor para todos. Amém. Vamos abrir o livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 23. Nós vamos ler João, capítulo 2, a partir do versículo 23. E a gente vai prosseguir até o capítulo 3, versículo 21. Ok? Então, no capítulo 2, versículo 23 a 25, e depois capítulo 3, do 1 até o 21. O texto é bem longo, né? E a gente vai estar lendo, depois orando, depois ministrando acerca desse tema que fala acerca do novo nascimento. Eu acredito já que todos já conhecem, né? Acerca do novo nascimento, e a gente vai estar tratando acerca disso. Amém? Então vamos ler, queridos. Fala assim, João 2, a partir do versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, acerca desse tema que nós vamos tratar acerca do novo nascimento. E esse tema, Pai, é muito importante para todos nós como cristãos, porque nós precisamos entender que é somente a partir do novo nascimento que nós vamos poder, de fato, entrar no teu reino, fazer parte dele e, acima de tudo, em outras palavras, ser salvo. Por isso, Pai, que o Senhor possa realmente nos dar entendimento, possa nos dar compreensão acerca, Pai, deste tema, que muitas vezes também tem trazido bastante confusão na mente dos crentes. E é por isso, Pai, que nós queremos trabalhar esse tema, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos dê entendimento acerca disso e que o Senhor nos ajude a tirar todo e qualquer mal entendido, toda e qualquer confusão,
toda e qualquer coisa contrária àquilo que realmente o Senhor quer ministrar. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova nesse sentido para a honra e glória do teu santo nome, que eu clamo e peço a ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu já disse, então, nós vamos trabalhar esse tema, né, do novo nascimento. Eu acredito que já todos nós, de alguma forma, já ouvimos, né, acerca desse tema, né, principalmente dentro desse capítulo 3, né, acerca de Nicodemos, da vida dele. Então, a gente vai estar trabalhando em cima disso. Então, baseado nisso, nós vamos trabalhar esse tema em 4 partes. Primeiro, nós vamos ver a necessidade do novo nascimento. Na segunda parte, nós vamos ver a natureza do novo nascimento. A terceira, a condição para o novo nascimento. E o 4, os resultados do novo nascimento. Então, é dessa forma que nós vamos estar trabalhando esse tema. Volta lá para o versículo de número 23, do capítulo 2 até o versículo 25, porque esses 3 versículos aqui, na verdade, eles estão conectados também com o capítulo de número 3. Na verdade, é uma introdução para poder entrar nesse capítulo 3. E é muito interessante aqui nós observarmos o tipo de fé que as pessoas têm com relação a Jesus. E Jesus vai mostrar claramente que nós precisamos ter uma fé eficiente. No caso aqui, uma fé salvífica. Uma fé que é capaz de nos salvar, né? E a gente vai ver que há essa relação e essa contradição, né, com a relação a uma fé ineficiente e a fé suficiente que salva. Então a gente vê que no versículo 23, ele vai falar acerca dessa fé insuficiente, né, de uma fé que não salva, mas que muitos cristãos têm. Veja só no que se baseia esse tipo de fé. 23 fala assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Quem que está falando? Está falando de Jesus, né? Ele estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, e muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então perceba que a fé que eles estavam exercendo, né, muitas pessoas estavam exercendo no nome de Jesus, era por causa decorrente aos sinais que eles estavam vendo. Então veja que é uma fé que está sendo direcionada por aquilo que Deus está fazendo, não em cima do próprio Deus em si, mas em cima daquilo que eles estão observando, em cima dos sinais, em cima dos milagres. E a gente vai ver então que Jesus, no versículo 24 e 25, ele fala: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, né? Então perceba que Jesus, como conhece o coração, né, obviamente por ele ser Deus, por ele ser onisciente, conhecer todas as coisas, ele sabe o coração humano, ele sabe como se encontra, ele sabe das nossas motivações, ele sabe literalmente o porquê que nós o seguimos, o porquê nós estamos de alguma forma cultuando ele, crendo nele. Então Jesus fala que não se confiava a eles porque conhecia eles. Então perceba então que essa fé aqui que Jesus está rebatendo é uma fé que está literalmente ligada com relação àquilo que ele faz, né? E a gente sabe que na caminhada de Cristo aqui na terra, quantas pessoas não seguiam a Jesus por aquilo que ele fazia. E até os dias de hoje, né, nós sabemos que tem muitas pessoas que vêm à igreja simplesmente por aquilo que Cristo pode fazer. Não especificamente com relação à salvação, mas é com relação a Jesus resolver questões, problemas, dificuldades, enfermidade, problemas financeiros, problema no lar, problema em tantas outras áreas, né? E assim a gente vê as pessoas então se achegando a Cristo, querendo, né, crer nesse Cristo, mas basicamente para resolver os seus problemas. E se a gente for fazer uma análise, você vai perceber então que o foco está o quê? Nos problemas que as pessoas estão vivendo. Não está relacionado a um relacionamento com Cristo, não está relacionado com um relacionamento profundo com Deus, não está relacionado, acima de tudo, com relação à salvação, que é uma coisa importantíssima, né? Porque de nada vai adiantar tudo que nós fazemos, né? De nada vai adiantar qualquer coisa que nós nos envolvemos, se realmente nós não tivermos essa fé salvífica, essa fé que nos salva, essa fé que nos faz entrar no reino, ser participante desse reino, participante dessa família de Deus, nos torna filhos. Então, se nós não tivermos esse tipo de fé, nada dessas coisas que nós temos ou fazemos vai servir para nada.
E é exatamente isso aqui que Jesus fala também a partir do versículo 25, quando ele fala: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E de fato é assim mesmo, a nossa natureza humana, né? Eu não sei como que você se achegou, né, a Cristo, né? Mas eu acredito que a maioria chegou para tentar resolver problemas, né? Porque falaram para você, ó, vai lá, né? Inclusive existe um slogan, né? Jesus é a solução para tudo, né? Então, se for na igreja, acabou teus problemas, né? Se é problema financeiro, Jesus resolve. Se é problema na família, Jesus resolve. Se é problema de saúde, Jesus resolve. E de fato, Jesus, ele é poderoso mesmo, ele pode fazer todas essas coisas. Mas lembre-se, nada disso, mesmo você crendo nisso, te salva. E é exatamente essa introdução que Jesus faz, que ele conecta com essa conversa que ele tem com Nicodemos. E é interessante porque, veja só, se a gente for pensar acerca da salvação, vamos conhecer a história aqui dentro desse livro de João. Você vai ver que Jesus uma vez estava lá com a mulher samaritana, que aí está no capítulo 4, e você que vai perceber que essa mulher, aos olhos, né, do mundo, da sociedade, fala assim: essa aí precisava de Jesus, tem que ser salva mesmo. Por quê? Porque já estava no quinto, já tinha passado 5 casamentos, e ainda a pessoa que ela estava convivendo não era o marido dela. Então você fala: essa aí precisa mesmo. Aí você pega lá a história, né, de Zaqueu, né, um publicano, uma pessoa que se enriqueceu, aí você fala: isso aí também precisa de Deus, tem que ser salvo, né? Afinal de contas, esse homem roubou até dizer chega, né? Talvez botando é óbvio que isso aqui é apenas uma brincadeira, né? Nesse sentido, uma analogia, mas poderia se colocar Zaqueu como Lula, não sei, né? Até pior, não sei, mas mais ou menos uma coisa assim, né? Ladrão, não sei o que se beneficiou, né? E aí você fala: isso aí precisa ser salvo, não é? Mas é interessante, irmãos, que para nenhuma dessas pessoas Jesus falou isso. Falou acerca do novo nascimento. Mas ele vai falar exatamente para quem? Para uma pessoa que era religiosa, né? E a gente vai ver aí, ó, versículo 1. Havia um homem entre os fariseus. Você sabe que fariseu era um grupo religioso da época, que era rigoroso, ortodoxo, com relação à lei, né? Ele era assim, ele fazia parte desse grupo de religiosos. Então não era uma pessoa qualquer. Um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Provavelmente aqui ele fazia parte do Sinédrio. E a gente sabe que o Sinédrio era formado por 70 pessoas, cujo presidente do Sinédrio era quem? O sumo sacerdote. E eles eram responsáveis quê? Pela vida moral, né? Pela vida espiritual e até mesmo com relação financeira. Eles eram responsáveis, eles precisavam cuidar do povo nesse sentido. Então era uma responsabilidade que muito grande, não era qualquer pessoa. Se você for analisar, ele é um homem de oração, ele é um homem que está na sinagoga, é um homem que ensina, né? Provavelmente, se fosse colocar por nossos dias, seria um teólogo, uma pessoa formada. E é justamente para essa pessoa que Jesus está falando, que precisa nascer de novo. E aí a gente então vê que o que Jesus quer trazer aqui é que muitas pessoas elas precisam fazer assim, uma reflexão acerca da vida que tem levado com Deus, e principalmente aquelas que estão vivendo dentro da igreja, que vivem essa espiritualidade com o Senhor. E a gente então precisa analisar isso. Será que realmente nós nascemos de novo? Será que realmente o novo nascimento realmente aconteceu em nós? Será que nós produzimos, né, realmente assim, resultados acerca desse novo nascimento? Né? Ou nós apenas estamos vivendo como Nicodemos? Vamos à igreja, jejuamos, dizimamos, perante a sociedade nós temos um excelente testemunho, exercemos função de autoridade, né? Temos conhecimento pleno acerca das coisas de Deus, mas mesmo assim, segundo esse texto, ele estava perdido. Aí a gente vê então esse cuidado que nós temos que ter com relação à vida que nós estamos vivendo diante de Deus. E isso aqui é algo sério, que deve fazer a gente refletir acerca disso, desse novo nascer, né? Como isso está acontecendo em nós? Será que nós temos sinais que comprovam que realmente nós nascemos de novo?
É por isso que, baseado nisso, você vai ver que hoje tem muitas pessoas que não conseguem entender, né? Por exemplo, o fulano era diácono da igreja, fulano fazia parte da diretoria, ele até ensinava, né? Ele fazia tanta coisa, mas hoje está desviado, né? Hoje está longe de Deus, hoje não quer nem mais saber de Deus, nem prega mais nada acerca de Deus e vive uma vida totalmente contrária. Aí vem essa questão, nasceu de novo ou não? Porque se nasceu de novo, existem características para novo nascimento, que são evidenciadas na vida e na caminhada cristã. E nós então precisamos que, baseado nesse estudo, fazer essa análise. Primeiro, do porquê que é necessário o novo nascimento. Segundo, a natureza do novo nascimento. Terceiro, a condição, né, para a gente poder realmente de fato nascer de novo. E o quarto, quais os resultados disso, né? Desse novo nascimento. Então, baseado nisso, a gente consegue então fazer essa análise, saber se realmente de fato nós nascemos de novo ou não. Então a gente precisa fazer essa análise, né? Então vamos lá, começando com o primeiro ponto, a necessidade do novo nascimento. Por que é necessário? Por que é tão importante a pessoa nascer de novo? Por que ela precisa nascer de novo? Bom, primeira coisa que nós vamos ver da necessidade do novo nascimento é por causa da inclinação do nosso coração contra Deus. Lembre-se que todas as pessoas hoje, quando elas nascem o quê? Pecadoras, não é? Todos já nascem pecadores. Se nascem pecadores, já nascem, obviamente, o quê? Separadas de Deus, condenadas, literalmente. Talvez muitos pensam que a pessoa vai ser só condenada depois que rejeitar Cristo. Na verdade, ele só confirma seu estado de condenação. Mas a ideia é que a pessoa já nasce condenada. Ela tem uma natureza pecaminosa. E lá no livro de Salmos, ele vai falar claro. Não existe um justo sequer. Ninguém que faça o bem. E ele vai trazer uma relação de coisas assim, que infelizmente dentro dessa natureza é o que nós fazemos. A nossa boca está cheia de coisas ruins a serem proferidas. Nosso coração, né, ele é enganoso. Né? Você vai ver que nós somos atraídos para fazer coisas que, em vez de fazer coisa boa, nós só fazemos coisas que não convêm. Né? Já temos essa natureza totalmente contrária, inimiga de Deus, que não cumpre aquilo que Deus quer e faz somente aquilo que é contrário ao que o Senhor quer. Então, se eu e você permanecermos nesse estado, qual é o estado disso? Condenação. Não tem como você ser salvo nessa condição. Por isso é necessário o novo nascimento. Então isso aqui é muito importante. A inclinação do nosso coração é contra Deus. Vai contra Ele. Por isso que antes de nós nos convertermos, é exatamente isso que acontece. Vê se você tem inclinação a fazer aquilo que Deus quer. Não faz. Né? Pelo contrário, nós odiamos as coisas de Deus. É por isso que as pessoas não têm prazer de vir para a igreja, é por isso que as pessoas não querem ler Bíblia, é por isso que as pessoas não oram, não jejuam, não buscam, não servem. Por quê? Porque as coisas de Deus estão lá em último lugar. Não são prioridades, né, para uma natureza pecaminosa dessa forma. Né? Então a gente vê que nós somos agimos de forma contrária, somos inimigos de Deus, porque nós amamos o mundo, nós amamos o sistema antes de convertermos. Então a inclinação do nosso coração ela é má, é maligna, vai contra. É por isso que Paulo mesmo, lá em Romanos 7, quando ele fala, o querer fazer o bem eu não faço, mas o mal que eu não quero se faço. Já não faço aquilo que não quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então ele mostra que essa natureza pecaminosa te induz, te leva, te escraviza para coisas erradas. E é assim que acontece. Então, se não houver um novo nascer na vida da pessoa, ela estará o quê? Totalmente condenada. Não tem como sair mais desse estado. Mas graças a Deus, que como Paulo fala, graças a Deus, né, que quem vai me livrar do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Né? No dia que ele retornar, nós teremos um corpo glorificado, incorruptível, que realmente vai estar literalmente livre dessa inclinação. Mas enquanto isso não ocorre, é exatamente isso. Por isso que é necessário a pessoa
nascer de novo, para ela poder quebrar essa inclinação do coração. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa do porquê necessário, porque sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus e muito menos entrar nele. Olha que o versículo 3 e 5 fala: a isto respondeu Jesus. E olha como eu falei, ele está falando para uma pessoa religiosa, uma pessoa que vai na igreja, que ensina, que é mestre, que é uma autoridade. Não está falando para qualquer um, ele está falando claro, ó. E a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E lá no 5 ele fala: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. Em outras palavras, ver o reino, entrar no reino, significa o quê? Ser salvo. Então, se você não nascer, você não poderá ser salvo. É isso que ele está falando. Jesus está falando exatamente isso. Nicodemos, por mais que você tenha todo esse currículo, que se a gente fosse fazer uma análise humana, né, acerca da pessoa dele, você falaria: esse é salvo. Não é? Mas você afirmaria o contrário para a mulher samaritana, para um Zaqueu da vida. Aí fala: não, esse aí não é salvo. Mas Jesus está falando exatamente para um religioso, para alguém que vive uma vida de religiosidade. Ele está falando: você não entra e você não vê. Então, ou seja, você não será salvo se você não nascer de novo. Então, por isso é necessário o novo nascimento. Terceira coisa, porque uma fé intelectual, emocional é insuficiente para você entrar no reino de Deus. É que nós lemos, né, desde lá do versículo 23 até o 25, né, e depois começando no versículo 2, você vai ver que realmente Nicodemos tinha realmente essa fé intelectual, emocional. Intelectual no sentido porque ele tinha o quê? Conhecimento pleno acerca, né, do Senhor. Ele sabia claramente acerca dessas verdades que ele estava anunciando, né? Veja que ele tem conhecimento, ele anuncia isso. Ele fala que realmente o Senhor é mestre, como fala no versículo 2, né? Você é rabi, mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele está falando verdades aqui acerca disso, de Jesus. Ele não está falando mentira, é verdade. Mas mesmo tendo essas verdades, né? Mesmo reconhecendo isso, Jesus ainda fala para ele: tu não pode ver o reino se tu não nascer de novo. Já parou para perceber isso, né? Que a gente percebe claramente, então, que não tem como você, de fato, entrar no reino se você tiver apenas uma fé intelectual e achar que por ter essa fé intelectual você vai entrar. Não entra, né? Então, nós precisamos o quê? Entender que essa fé é insuficiente para você obter o quê? Salvação. Outra coisa, do porquê é importante, porque o novo nascimento é uma ordem. Lá no versículo 7, o que ele fala? Não te admire que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, vocês têm que nascer de novo. É a ordem, né, que Jesus está falando. Se você não nascer de novo, não tem como entrar no reino. Não tem como ver e não tem como ser salvo. Então, por isso é importante você nascer, porque é uma ordem de Jesus. E isso choca nesse sentido, né? Porque a gente sabe assim que, analisando a vida de Nicodemos, realmente, né, não tem o que você falar acerca dele, em termos assim de espiritualidade, de busca a Deus. Mas mesmo assim, Jesus está falando que não vai ver o reino de Deus, não entra, né, se ele não nascer de novo, né? Só que é óbvio que Nicodemos ele está confuso acerca disso, né? Ele não está entendendo, mas como assim nascer de novo, né? Nascer de que maneira, né? Ele não está entendendo. E aí Jesus vai obviamente mostrar para ele, né, como isso deve acontecer. Então veja, nesse ponto 1, então nós falamos da necessidade do novo nascimento. Por que é importante nascer de novo, né? Então já falamos. Primeiro, por causa da inclinação do nosso coração, que é contra Deus. Segundo, porque sem o novo nascimento você não pode ver o reino, nem pode entrar no reino. Ou seja, você não é salvo. Terceira, porque só ter uma fé intelectual, ter conhecimento acerca de Deus, isso também não faz você entrar no reino, né? Lembrando, né, que aqui a gente pode até colocar todos os fariseus, né? Não é?
Se você for analisar lá em Mateus 23, pega aquele texto, vai falar tudo sobre os fariseus. E Jesus vai chamar eles de hipócrita, né? E ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, ó, ouça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Né? E aí vai trazendo um monte de características. Vocês são que nem sepulcro caiado. Por fora, aparentam uma beleza, mas por dentro já estão imundos, estão sujos. Ele fala, vocês lançam falsos pedaços sobre as pessoas. Nem você cumpre, nem deixa os outros também entrarem no reino. Para ver o tamanho da hipocrisia. Manda fazer, mas ele mesmo não faz. E lança carga pesada sobre o povo, no qual nem eles mesmos conseguem suportar essa carga. E o pior, não entra no reino, nem deixa os outros entrar no reino também. Então, para você ver essa ação, né? Aí fala também, porque é importante, porque o novo nascimento é uma ordem. Então, precisa ser cumprida. Segundo ponto, a natureza do novo nascimento, né? Aqui a gente vai ver, de tratar a natureza do novo nascimento, é importante deixar claro o que não é novo nascimento. Porque há uma confusão muito grande acerca do que é nascer de novo, né? Então a gente precisa deixar claro o que não é novo nascimento. Então vamos lá. Primeira coisa, tem muitas pessoas que pensam que uma pessoa, por ela ser bem sucedida financeiramente, ela nasceu de novo. Porque elas acreditam, tá vendo? A pessoa é própria, porque Deus é com ela. E isso tem uma referência direta lá no Velho Testamento, porque no Velho Testamento existia aquela ideia de que, principalmente Jó, né? Você vai ver a pessoa de Jó. Quando a pessoa, ela realmente era justa, era temente a Deus, Deus o quê? Prosperava, não é? Deus trazia prosperidade. Inclusive, quando ele perde tudo, né? Que Satanás arranca tudo, além de arrancar os filhos, além de arrancar os bens, além de tirar a saúde dele, a gente vê que o que os amigos falam? É porque você está o quê? Está em pecado, Jó. Então, ou seja, sai desse estado de pecado que Deus vai continuar te abençoando. Então, essa ideia de você ser próspero nesse sentido financeiro, para muitas pessoas, esse é sinal de que a pessoa realmente nasceu, porque Deus é com ela. Por isso ela é próspera, mas não tem nada a ver. Porque lá no versículo 19, vamos ver, capítulo 19 de João, versículo 39, olha o que vai falar aqui. 19:39, fala assim, ó, e também Nicodemos, aquele que anteriormente, no caso essa mesma pessoa do capítulo 3, viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Meu irmão, isso aqui é muito dinheiro. É muito dinheiro. Lembra lá de que a Maria Madalena quebrou um frasco, né, de mirra, e já a própria Júlia falou, isso é muito dinheiro, a gente dava para dar para ajudar os pobres, vender e dar aos pobres. O fator dele estar falando que estava levando isso aqui era sinal de que era uma pessoa muito rica, próspera. E aí você vê então que mesmo ele sendo próspero, bem sucedido financeiramente, isso não significa que ele era nascido de novo. Não é. Então, ser bem sucedido financeiramente não é sinal de novo nascimento. Segunda coisa que fala aqui, que é aquilo que também não é novo nascimento, não equivale a ter um profundo conhecimento de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 10, que fala acerca dele, ó. Fala para Nicodemo, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Se ele é mestre, ele é um rabi. E você sabe que para ser um rabi, né, não é qualquer pessoa que se torna um rabi, não. Tem que ser uma pessoa que tem um excelente testemunho, dedicado, esforçado, que tem um conhecimento intenso acerca das Escrituras. E Nicodemos era assim. Então veja que mesmo ele tendo um profundo conhecimento acerca de Deus, isso não era sinal de que era nascido. É como se você colocasse hoje, mas a pessoa é PhD em teologia, de Novo Testamento, né? Fez mestrado, tem doutorado, tem um monte de coisas, tem diploma. Mas mesmo a pessoa com todas essas coisas, pode ser que ela não seja salva. Pode ser que ela não nasceu de novo. Você já imaginou isso, essa realidade, né? Você já imaginou alguém, de repente, falando tantas coisas, cheio de conhecimento, e mesmo ela tendo todo esse conhecimento, ela não é uma salva.
uma pessoa salva, porque não nasceu de novo. Então é possível que uma pessoa tenha um conhecimento tão profundo e não ter nascido de novo. Então veja que nascer de novo não significa você ter um profundo conhecimento de Deus. Outra coisa, não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Veja aí que no capítulo 3, versículo 1, fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Eu já falei, né? Provavelmente fazia parte do Sinédrio, né? Que era composto por 70 pessoas, tendo o presidente, o sumo sacerdote, né? Eles que cuidavam da vida moral, da vida espiritual, né? Do povo, né? E também entravam em questões financeiras também, né? E mesmo assim, fazendo parte desse grupo religioso dos fariseus, a gente vê claramente que é uma pessoa profundamente religiosa, mas mesmo sendo religiosa, além desses fatores todos, orava, jejuava, dizimava, fazia tudo isso, mas não era nascida de novo, né? Outra coisa que não é novo nascimento também não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja. Então tem pessoas que pensam, mas ele é pastor, nasceu de novo. Ele era bispo, nasceu de novo. Fulano é pai apóstolo, né? Que agora até tem isso, né? Ele é mais apóstolo, é pai apóstolo. Aí tem um que já está falando que é vice-deus. Olha já as ideias, né? Porque ele falou que não pode ser mais que Deus, senão ele fala que Deus pune, né? Aquele que quer ser que nem ele. Aí ele cita o John Lennon, né? Que fala acerca de Jesus, que nem Jesus, eu esqueci o que ele tinha falado, mas era algo acerca de Cristo. Aí fala do Titanic, o dono, que nem Deus afunda esse navio, afundou no mesmo dia, e vai por aí, vai. Então a gente vai percebendo assim que essas pessoas, muitas pessoas pensam que pelo fator da pessoa exercer uma função de liderança na igreja, ela nasceu de novo, ela é salva. E Nicodemos tinha essa função de liderança e não era salvo, pelo que Jesus está falando aqui. Outra coisa que não é novo nascimento, não equivale a ter apenas informações certas sobre a pessoa de Jesus. Como ele fala aí no 3:2, né? Ele vai falar várias verdades acerca de Jesus. Né? E vai ter lá com Jesus à noite, ele diz, Rabi, mestre. Jesus é realmente mestre, vindo da parte de Deus, certo? Porque ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não estiver com você, é verdade. Mas mesmo ele tendo conhecimento dessas verdades, nós entendemos claramente que isso não é sinal de que ele nasceu de novo. E Jesus fala isso. Outro ponto de que não é novo nascimento, equivale também a uma reforma moral. Tem muitas pessoas, irmãos, decentes que nunca nasceram de novo. E é isso aqui que traz muita confusão. Tem pessoas muito honradas na sociedade, como aí o próprio Nicodemos, né, que é bem reconhecido, mas que nunca, de alguma forma ou outra, né, é reconhecido como um salvo diante de Deus. Tem pessoas que não se envolveram com vícios, né, que nunca e que jamais viram o reino de Deus. Pessoas que talvez jamais fizeram qualquer tipo de coisa assim errada, né, digo moralmente, né? E mesmo assim ela não fazendo essas coisas erradas moralmente, não é sinal de que ele é salvo. É por isso que existe aquele conceito que as pessoas falam, mas isso aí não rouba, isso aí não mente, isso aí não faz mal para ninguém. Vai para Deus então, né? É um salvo. Mas essas coisas não salvam ninguém. O fator de você não roubar, de você não matar, de você não fazer mal para ninguém. Porque se isso salvasse alguém, era só fazer, não é? Não precisava de Jesus. Não precisava de Jesus vir ao mundo. Não precisava Deus enviar o Filho dele, fazer ele sofrer o que sofreu. Não precisa. Né? Já que realmente basta você realmente fazer uma reforma moral na sua vida, deixar de ser, né? Porque aí fala que todo mundo que se torna cristão é sempre ex alguma coisa, né? Ou ex-drogado, ex-viciado, ex-prostituta, enfim, ex qualquer coisa. Mas nada dessas coisas traz salvação. E tem muita gente que pensa que pelo fator de você ter deixado de ser alguma coisa, você é salvo. E não tem nada que ver. Nada que ver uma coisa com a outra. É por isso então que a gente tem que tomar cuidado acerca disso aqui.
Muito cuidado. Porque se a gente realmente não entender essas coisas aqui, a gente acaba achando que, de fato, se você fizer isso aqui, ou estiver vivenciando isso aqui, você é um salvo. E não tem nada que ver. E Jesus vai mostrar então que, de fato, o que é novo nascimento. Vamos lá. Veja só aqui, né? Essa palavra novo nascer, ela vem do grego. Anotem, que significa absolutamente novo, né? Inédito, que nunca existiu. Essa é a ideia, né? De novo, nascer de novo, né? Então é algo radicalmente novo, né? Ou seja, ocorre uma transformação, né? De dentro para fora, que implica, né? Ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, né? Novos gostos, novas preferências e novos temores. Então você vai ver claramente que Jesus ele deixa claro para Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus, ou seja, ter a vida eterna, se o Espírito Santo implantar em seu coração a vida que tem origem, não aqui nessa terra, mas em Deus. Só assim a pessoa pode, de fato, viver e nascer de novo, né? Então, a primeira coisa que ele fala aqui, no versículo 3, olha aí, ele fala isto: respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então, nascer de novo é exatamente isso. Você lembra, eu não sei se você percebeu que lá em 2 Coríntios 5,17, vamos ler isso aqui é um texto bem conhecido, né? 2 Coríntios 5,17, é um versículo que fala acerca, né, desse novo nascer. Ele fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram o quê? Novas, né? E a gente sabe claramente que isso aqui só é possível, literalmente, quando o Espírito Santo age dessa forma na vida de uma pessoa. Colocando esses desejos, colocando essa mente, colocando, né, literalmente esse desejo no coração. É aquilo que ele fala em Ezequiel, que ele tira o coração de pedra e começa a colocar o quê? Um coração de carne. E qual é o sentido disso? É você começar a ter inclinações para o lado certo. Essa é a ideia, porque enquanto você tiver coração de pedra, você não tem inclinação para as coisas de Deus. Mas à medida que você tem um coração de carne, que é o Espírito Santo que coloca dentro da pessoa, aí você começa a ter inclinação da parte de Deus em você. E aí, isso é fácil nós percebermos essa questão, porque lembra que ele estava falando que antes da nossa conversão, a gente não tinha prazer nas coisas de Deus, né? Você rejeitava, você lutava contra isso, você não amava a igreja, você não tinha desejo nenhum de ler Bíblia, não tinha desejo nenhum de orar, de servir, de se dedicar. Você olhava para as coisas de Deus como uma coisa totalmente assim, secundária mesmo, em todo sentido, né? Talvez era a última da lista. Igreja, ir para a igreja ou servir a Deus era a última das últimas opções que a gente tem na vida. Mas você percebeu que quando você se converteu, alguma coisa entrou no seu coração? Percebeu que aquilo que você rejeitava, agora não rejeita mais? Percebeu que aquilo que você odiava, agora não odeia mais? Aquilo que você não tinha desejo nenhum, agora você começa a ter? Antes você não lia a Bíblia, mas agora está lendo? Antes não gostava de orar, mas agora ora? Antes não gostava nem de vir à igreja, mas agora vem sempre? Ué, o que aconteceu em você? Por que isso ocorre? Justamente, é isso aqui que ele está falando. Começa a haver um novo nascer. É algo novo, é algo inédito, é algo que nunca existiu em você, começa a existir. E isso é obra o quê? Do Espírito Santo, que ele implanta essa ação dentro de você, de uma tal forma que aí sim você nasce. Aí você começa a ter inclinação, literalmente, para isso. Aí você começa a vivenciar uma vida não voltada somente para aquilo que Deus pode fazer para você.
né? Você começa a mudar essa ideia. Aí já não é o que Deus faz por mim, ou pode fazer por mim, mas é porque Ele é. É pela pessoa dele. Eu quero me relacionar. Eu começo a amar a Deus. Eu começo a querer ter comunhão com Ele. Eu começo a ter prazer nele. Eu começo a ter alegria nele. Eu começo a ver Deus agindo na minha vida, na vida dos meus familiares. E eu me alegro. Eu começo a servir. E sirvo por gratidão, porque quero. Isso é uma mudança de um novo nascer que Deus está fazendo e que o Espírito Santo está implementando dentro do coração, né, daquela pessoa que até aquele momento não tinha essa inclinação. Então veja que o novo nascer é exatamente isso, é algo radicalmente novo. Não existia isso em você, mas começa a existir. Começa a ser trabalhado. Por isso que muda tudo. A mente muda, o desejo muda, a sua forma de ver as coisas de Deus muda. E você percebe que algo no coração seu mudou. Não é mais a mesma coisa, né? Então a vontade, tudo, as preferências, os temores, porque agora que a gente começa a temer as coisas de Deus, mas antes a gente não tinha essas coisas. Então veja claramente então que esse é o sinal de novo nascimento. Quando há esse novo nascer, quando essa ação inédita, algo que não existia, começa a existir. Essa ação daquilo que era velho começa a ser deixado para trás e agora você começa uma vida de fato verdadeira com Deus. Então começa por aí. Segunda coisa acerca do novo nascimento, é obra exclusiva de Deus. Aí versículo 3 ele fala claramente, né? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Ou seja, nós vamos ver claramente que quem opera essa ação de novo nascer é o próprio Deus. Abra lá em João 1, volta aí, versículo 12 e 13. Olha só o que vai falar aí. Nascer de novo significa também se tornar filho, né? Você começa a ter uma relação de filiação com Deus. Ele fala aqui, ó, João 1, 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, né? Agora aqui você vê, é uma fé salvífica mesmo, que Deus opera na vida da pessoa, faz a pessoa realmente crer, mas não é crer na obra, nos feitos, nos sinais, é no nome, é na pessoa de Jesus, né? Então não é nas obras, não é nos sinais, é nele. Está centrada nele, fé salvífica, porque é ele que concede essa fé. Aí o 13 ele fala assim, ó, veja aí, a gente vai ver que é Deus que faz essa obra, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é hereditário a salvação. E aí ele continua, nem da vontade da carne, ou seja, não é o homem que determina nada nesse sentido, não é o que ele quer. E nem fala da vontade, então você não pode salvar alguém. Não é que você determina e decreta para alguém, ó, você é um salvo, também não tem como fazer. Mas como isso ocorre? Mas de Deus. Então o tornar filho, só Deus pode tornar, porque isso é obra dele, ele vem dele. É ele que faz. Então isso não vem por hereditariedade, isso aí não vem pelo desejo da pessoa, isso não vem no desejo da pessoa querer para outra pessoa, mas é Deus que faz. Então tira qualquer possibilidade humana. Por isso que a obra do novo nascer não é daqui da terra, é do céu. Não é do homem, é de Deus. É Deus que pode operar nesse sentido, né? Aí fala outra coisa importante acerca do novo nascer. Além de ser essa mudança radical, além de ser essa coisa que nunca existiu e começa a existir, né? Além de ser uma obra exclusiva da parte de Deus, porque é Ele que opera. Aí a gente vê, é uma transformação interior realizada pelo Espírito. No 3,5 vai falar isso, né? Vamos lá, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Da água aí está falando com relação à verdade, né, que é explícita nas Escrituras, e obviamente com a ação e obra do Espírito Santo agindo. Então veja que o novo nascer só é possível que pelas verdades das Escrituras, ao mesmo tempo com o Espírito Santo agindo para convencer, né, a pessoa acerca disso, né? E aí a gente vê, ó, é uma transformação interiorizada pelo Espírito.
Lá em Ezequiel, vamos abrir aí, capítulo 36, Ezequiel 36, 25 a 27. Olha só o que vai falar. 36, do 25 a 27. Veja essa transformação interior. Como é que ela ocorre? Quem opera? Fala assim, 25 a 27 do capítulo 36 de Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis limpo de todas as imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirei de vós um coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observais. Percebe aí o que o Espírito Santo vai fazendo? Ele muda o nosso interior, começa a transformar, e é a partir dessa transformação que ele nos ajuda a quê? A viver essas verdades de Deus. Então isso só é possível quando há a obra realmente de Deus através do Espírito Santo dentro de nós. É Ele que age, é Ele que arranca o coração de pedra, é Ele que coloca o coração de carne, é Ele que começa a ação de purificação, é Ele que nos ajuda a viver essas verdades e praticá-las. É a ação de Deus nesse ponto, né? Então por isso que novo nascimento tem tudo a ver com essa transformação interior que é realizada pelo Espírito Santo. E por último, é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 8 de João. Olha aí que ele vai falar. Isso aqui é um texto que muitos até não entendem, né? Fala assim, 3:8. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, ele está falando aqui que aqueles que são nascidos do Espírito é comparado a isso aqui que ele está falando acerca do vento. Ou seja, o vento sopra onde quer. Ou seja, alguém controla o vento? Não, né? Você ouve a sua voz? Do vento? Ouve a voz do vento? Barulhinho? Né? Ouve, mas não sabe de onde vem. Você está vendo de onde vem ou não? Consegue discernir de onde vem? E nem para onde vai. E aí ele fala, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí você vai falar, mas o que tem a ver isso aqui com o novo nascer? Pastor, o que é isso aqui? Né? O vento sopra onde quer. Né? Veja só, isso aqui está falando sobre a obra de salvação que Deus opera na vida de uma pessoa. Eu não sei se você já percebeu, existem situações assim na nossa caminhada cristã, que a gente olha para certas pessoas assim, aí fala assim, esse aí só faltava se converter. Tem tudo para ser um excelente crente, só falta aceitar Jesus só, não é? Aí você olha para outro lá que só apronta, só faz besteira, só vive no caminho errado. Aí fala, isso aí não tem jeito, isso aí sem chance, né? Não tem solução para essa pessoa. Mas é interessante que a obra do Espírito Santo, de fato, é assim mesmo, ele é livre, ela é soberana e ela é realmente misteriosa mesmo, nesse sentido. Porque você vai ver, existem pessoas que quando você vê que elas convertem, principalmente essas que faziam besteira, eu falei, não acredito que essa pessoa se converteu. E hoje é pastor, e hoje serve. Eu falei, não pode ser. Né? As pessoas ficam assim impressionadas, né, com essa ação e ficam assim questionando, falam, mas não pode. Mas é exatamente isso que acontece, irmão. Tem pessoas que a gente menos espera e um dia estarão. E a gente vê que isso é uma ação soberana de Deus, livre. E é misteriosa justamente porque são coisas assim que saem fora, né, dessa realidade natural, né, que realmente nos pega assim de surpresa. É um mistério de Deus mesmo, essa obra de salvação. Eu mesmo falo para vocês, né, voltar assim para a minha pessoa, né, não que eu sempre fiz coisa errada, mas já fiz, né? Mas eu me lembro assim, de muitos momentos depois que eu me converti, eu fiquei vendo assim, era a obra de Deus mesmo, me guardando até o momento que Ele ia me alcançar. Porque eu já passei muitas fases da vida assim, onde já poderia realmente não ter nem existido, né, no dia de hoje. Eu já peguei garfinho, né, porque era pequeno,
Até hoje eu lembro dessa imagem. Né? Eu peguei um garfo, meti na tomada. Porque eu vi brilhando, estava no escuro, né? Aí, pom, aí comecei a tomar choque. Eu não conseguia falar, não conseguia pedir socorro, gritar, fazer nada. E eu lembro que eu via os meus pais e meu tio lá acho que estava na cozinha, mas eu não conseguia fazer nada. E aí eu vi que eu observei assim, que eles perceberam que tinha uma coisa tanto que eu não estava assim, ó. Apagava, voltava, apagava, voltava. Eu falei, tem alguma coisa esquisita. Quando eles foram ver, tava lá. Aí meu pai foi e deu uma bicuda em mim, né? Para não tomar choque também, né? E aí foi. Aí fiquei um monte de tempo enrolado, parecendo uma múmia, né? Todo dia tentando uma injeção, era para ter morrido ali. Aí outra vez, foi quando eu estava já na minha adolescência, indo para o colégio, né? Aliás, da adolescência para a fase jovem, indo para o colégio, estava lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco veio um carro assim, uma variante, né? Era variante ou Brasília, não sei. Deu um cavalinho de pau, tinha um rapaz na minha frente de chinelo sem camisa, né? Bem na frente dele assim, psh, parou. Aí saiu os dois rapazes, motorista e o do lado, saiu com a arma em mão assim, mas meteu tiro nesse jovem que estava na minha frente. Eu estava atrás dele. E eu lembro que eu vi os fagulhos saindo assim do cano. Era aquela coisa assim, tudo acertando ele. Aí é óbvio, né? Ele vai fugir, vai correr vai para trás, não vai para frente, né? Ele veio na minha direção. E aí eu tive que correr também. Aí parecia filme, porque em todo lugar que eu queria entrar, as pessoas fechavam a porta com medo, né? Fechavam o portão e não conseguia entrar. Aí foi em todos. E eu só vi um barulho de tiro. Pá. Aí daqui a pouco eu entrei no mato, lá que eu consegui ver, entrei no matagal. Quando eu olhei para trás, esse jovem caiu. E aí veio a parada, deu mais 3 tiros na cabeça dele, né? E aí eu vi tudo. E aquilo traumatizou claramente. E aí um dos rapazes chegou para mim e falou assim, japonês, você deu sorte, hein? Você deu sorte. Porque esses caras que vieram falaram assim, ó, cuidado com a menina, não atira na menina, porque eu tinha um cabelo comprido, né? Amarrado, vi até a cintura. Ele falou, cuidado com a menina, não atira na menina. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. E eu tava preocupado, eu falei assim, esse rapaz vão pensar que eu, sei lá, sou comparsa desse rapaz, eles vão vir atrás de mim. Eu falei, mas eles pensaram que era mulher, eu falei, eles falaram para não atirar na menina. Aí aquilo já aliviou, mas era para ter batido a rebota ali também, porque se eles erram um tiro, ia vir tudo em cima de mim, né? Então foi muitas coisas assim, acidente, onde o carro parou-se na minha frente, era para ter atropelado com a bicicleta, com tudo. Muitas, na praia mesmo, né? Porque era jovem, né? Moleque, aí o pessoal ficava fazendo aquelas, como é que fala, disputa, né, de jovem, né? Vamos ver se quem consegue pular aqui da pedra, aqui, dar a volta na pedra e até a areia. E a gente fazia isso quando a onda estava vindo, né? Porque enchia e pulava. Então a gente não media a consequência. Aí eu pulei. Na hora que eu pulei, depois de ter pulado não sei quantas vezes, me deu cãibra. Mas deu nas duas ainda. Eu falei, vou morrer aqui. Eu vou morrer, não tem mais como sair. E aí eu lembro que do nada veio uma onda, mas eu tomei um capote, que a onda veio com tudo, só me levando. Aí quando eu fui meter o pé, eu alcançava. Mas se não fosse por isso, sem chance, eu não tinha saído daquele lugar, né? E assim por diante, a gente vê assim que Deus foi fazendo. E aí quando aconteceu muitas coisas no Brasil, eu vim para o Japão, né? Eu lembro que eu nunca quis vir para o Japão, né? Nunca quis estar aqui, mas algo me quis trazer para cá. Mas eu também não entendia nada acerca das coisas de Deus. E foi exatamente aqui que eu conheci a Deus. Foi aqui que eu realmente me converti, me batizei, casei, me formei. Tudo foi no Japão. E depois que eu entendi as questões acerca do Evangelho, aí eu fui vendo, né? Eu falei assim, mas eu não sou merecedor, né, dessas coisas, né? Mas Deus, Ele soprou esse vento sobre mim. Eu não sei para onde vai, de onde veio, nem para onde vai. Mas de uma forma ou outra esse vento chegou até mim, né? E me tornou um novo nascimento, né? Fez essa obra na minha vida, né? Então a gente vê assim que tem coisas que a gente não imagina, fora outras pessoas que a gente vai analisar, nossa, a pessoa é boa, e elas não, de alguma maneira, eu não estou falando que pessoa é boa não vão ser salva, ou ruim não vão ser, não é isso, mas eu estou falando como Deus age, né? Para mover, por isso que fala que Ele é livre, né? Ele é soberano,
E ele é misterioso nessa ação mesmo. Se a gente for ver, por que Deus escolheu um Paulo da vida, né? Para ser um Saulo? Perseguir a igreja, perturbar, foi um grande pedra de tropeço para a igreja, o apóstolo Paulo, né? Consentia na morte. Quer dizer, quem quer imaginar que esse ia ser um grande missionário? Né? Ninguém imaginava nesse ponto, né? O próprio Pedro, né? Porque negou 3 vezes, né? Quem imaginaria que um dia ele chegar até morrer crucificado de cabeça para baixo, porque ele falava que não era merecedor de morrer como o seu Senhor. E assim por diante a gente vai vendo essa obra de Deus nesse sentido. Mas esse versículo aqui do 8 é exatamente isso. Esse novo nascimento é a obra livre, soberana e misteriosa do Espírito. Ele que age, ele que move essas ações nesse sentido. E promove todas essas ações, né, na vida de uma pessoa. Por isso, né, que a gente realmente precisa sempre estar analisando, né, essas coisas, vendo como o Senhor vai agindo. Então, nesse ponto do que é novo nascimento, é exatamente isso. Novo nascimento significa algo radicalmente novo, que nunca existiu, né, que realmente é inédito. É uma obra transformadora de Deus, através do seu Espírito, de dentro para fora, onde Ele muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda o nosso pensamento, muda os nossos desejos, vontades, né, temores, preferências acerca de Deus. É Ele que move. Né? Segundo, é uma obra exclusiva de Deus, ou seja, é Deus que faz a pessoa nascer. Terceiro, é uma transformação interior, realizada pelo Espírito. É Ele que tira o coração de pedra, coloca o coração de carne e nos ajuda de fato a vivenciarmos essa verdade. E por último, é uma obra soberana, livre e misteriosa do Espírito. Ele que realmente alcança, move no coração de pessoas e que vai agir de uma forma que a gente não imagina mesmo, né? Por isso é misterioso. Então a gente vai ficar por aqui, né, nesse ponto 2, a semana que vem a gente prossegue o ponto 3 e o 4, que fala sobre a condição para o novo nascimento e os resultados do novo nascimento. Ok? Então vamos orar e nós vamos agradecer ao Senhor. Hein? Deus, em nome de Jesus, nós queremos